Estamos aqui mais uma noite maravilhosa nesse evento abençoado do Senhor, né? Foi uma noite poderosa, sentimos a presença de Deus, foi tremenda a palavra de Deus nessa noite e hoje nós estamos aqui, né, para fazer uma rápida entrevista com o pastor Paulo Lopes, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, seu endereço lá? Jardim Primavera. Jardim Primavera, né? Com certeza, se ele é uma bênção, a igreja também lá é uma bênção do Senhor. Então, pastor Paulo Lopes, nós queremos saber um pouquinho do seu ministério, né? E nós queremos saber, assim, como foi a sua chamada, como foi o início dessa obra, assim, essa chamada de ser esse pastor, esse pregador tão abençoado. Amém. Bom, a história começa geralmente com muitas dificuldades, né? A história de alguém que vai pastorear, de alguém que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar a palavra de Deus. Geralmente por trás de um pregador, de um cantor, de alguém que Deus tem levantado nessa nação, existe uma história de superação, uma história de deserto, de lutas, e comigo não foi diferente. Passei por um deserto muito grande, ainda não conhecia Deus, e aí fui parar num lugar onde chamávamos de a olaria de Deus, né? Onde Deus forjava ali os vasos novos, e assim Deus me chamou, fui auxiliar de trabalho, fui diácono, fui presbítero. O Senhor me separou ao Santo Ministério, as portas foram se abrindo, comecei a pregar primeiro na minha região, né, no Rio de Janeiro. Qual idade assim começou a ministrar a palavra do Senhor? 29 anos. 29. E comecei a pregar na minha região, depois fui pregando por todo o Sudeste, depois o Nordeste, e Deus está abrindo as portas por esse Brasil fora. Como foi assim... Como foi de primeira, né? Deus falou assim, Paulo, eu te quero na obra. E o impacto do coração assim? É grande, o impacto é grande, meu irmão, porque a gente fica temeroso de querer ouvir realmente a voz de Deus e ter a certeza que é Deus que está falando no nosso coração. E, pastor Paulo Lopes, essa chamada para ser pastor, quando o senhor aceitou Jesus, já sentia no coração? Passou a sentir assim, aceitei Jesus, olhei para aquele púlpito, vi aquele homem ali pregando, foi um exemplo? Ou não sentiu nenhum desejo? Começou a ir naquela busca incessante pela presença de Deus, aí Deus foi lá e tocou? Na verdade foi todo um processo, né? Quando eu dei por mim, eu já estava com os joelhos dobrados, com as mãos levantadas, chorando muito, dizendo eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. As coisas foram acontecendo e à medida que eu participava dos cultos, que eu adorava a Deus, eu sentia Deus falando muito forte no meu coração e eu fui em busca disso. Então eu estudei, depois de um deserto muito grande, eu tive a condição de poder me formar em teologia. Hoje eu sou professor de um instituto bíblico no Rio de Janeiro, que bênção. Ministro na cadeira de Novo Testamento, presido um ministério. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado muito, porque Ele é fiel. Amém. Ele chamou, Ele é fiel para cumprir. Amém. Bom, um acontecimento que marcou sua vida ministerial. Coruripe. Oh, que bênção! Coruripe, glória. Sem demagogia alguma para todos aqueles que vão nos ouvir. No ano de 2010, a primeira vez que eu coloquei os pés aqui no estado de Alagoas, através de um amigo, pastor Demétrios Costa Pires, que me indicou. Que é uma bênção, né, pastor Demétrios? E eu conheci o estado, preguei aqui em Coruripe. Estariam aqui eu e mais um pastor do Rio de Janeiro. Mas houve algum problema e esse pastor não pôde vir. Então nós iríamos revezar. Eu pregaria 2 dias aqui em Coruripe, 2 dias em São Miguel. Como esse outro pastor não pôde vir, eu fiquei os 4 dias em Coruripe. Então foi um desafio muito grande, pregar os 4 dias consecutivos na mesma igreja. Mas eu quero dizer para a irmã que esses 4 dias marcaram o meu ministério. Que bênção! Marcaram a minha vida, porque foram 4 dias em que nós que vivemos esses 4 dias aqui, tivemos a oportunidade de ver os céus se abrirem, a glória de Deus descer sobre nós. Que bênção, né? Coruripe, o Nordeste,
graças a Deus, tem sido uma terra onde vários pregadores têm passado e têm dito as mesmas palavras, viu, pastor Paulo Lopes? Que Coruripe, essa igreja, é uma igreja abençoada. Bom, mais uma perguntinha, não é? Uma experiência única que marcou não só o teu ministério, mas a tua vida. Salvação. Não sei se é perceptido, se pode ser percebido isso por muitas pessoas, mas eu converso com muitas pessoas que foram resgatadas por Deus como eu fui. Eu vivi uma vida de muita soberba, eu vivi uma vida muito difícil. E quando você é resgatado por Deus, não estou dizendo que ninguém é melhor do que quem veio já do berço, né, evangélico, mas a gente tem por Deus uma gratidão muito grande. E há uma sede muito grande de ganhar almas, de ver vidas sendo transformadas, porque a gente sabe quem está do outro lado, que passa, que sofre, a dificuldade de ter a coragem ou de conseguir entender, ouvir a palavra, levantar as mãos e declarar com os lábios: Jesus é o Senhor da minha vida. Então acho que não existe outra experiência melhor para qualquer pessoa no mundo de poder declarar: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E ver a partir desse dia mudança, transformação, bênçãos de Deus. Lutas são normais, virão sempre, mas a gente tem a certeza da nossa vitória porque Jesus é conosco. Então, amém, né? Então, graças a Deus. Então, nós queremos pedir para o pastor Paulo Lopes deixar uma mensagem do coração de Deus para o coração de todos, principalmente dos jovens, porque é o programa Jovens em Ação, né? Esse é um projeto do programa Jovens em Ação. E eu quero que o pastor Paulo Lopes deixe uma mensagem para todos os jovens e os irmãos que vão estar lá, né, vendo, acessando lá no nosso site Jovens em Ação. Amém. Quero deixar para os jovens, não só de Coruripe, mas para todos os jovens que vão acessar, que vão ouvir a palavra que Deus tem colocado já no meu coração. Provavelmente eu prego essa palavra amanhã, aqui. Então o pastor Lopes já está adiantando a palavra. Já vou dizer para os irmãos: guarde no seu coração. Chamado por Deus. Geralmente essa mensagem, quando ela vem forte assim ao meu coração, é quando eu encontro lá no livro do profeta Amós, Deus chamando um homem que era do campo, chamando um homem que não tinha vestes de profeta, não havia estudado numa escola de profetas, não havia sido discípulo de profetas, ele não tinha característica nenhuma para ser profeta, mas Deus o escolheu e chamou para ser profeta. Então você que é jovem, você que acredita no seu chamado, quando ninguém acredita, você talvez possa não ter uma característica de um profeta hoje, você pode não estar se vestindo como um profeta, de repente as pessoas olham para você, não te veem como um profeta, mas Deus te chamou para fazer a diferença. No mundo e numa sociedade onde as pessoas estão varrendo a sujeira para baixo do tapete, Deus está levantando uma geração de jovens comprometidos para pregar a verdade. Profetas de Deus, guarde esse recado. Amém. Então nós queremos agradecer ao pastor Paulo Lopes, né, por esse momento tão único e tão maravilhoso, e queremos dizer que é uma honra ter tido o senhor aqui mais uma vez, mais um ano, né, pregando a palavra de Deus no Congresso Jovem, departamento El Shaddai, e nós queremos pegar um gancho, né, vamos ser um pouco ousada e pegar um gancho aqui da palavra do pastor Lopes quando ele falar da chamada. Jovem, a Bíblia diz que nós somos fortes e já vencemos o maligno. Então você é forte porque você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Então tomemos posse da bênção, dessa vitória, e vamos prosseguir marchando para o céu, porque com certeza pastor Lopes é o nosso alvo. Um dia estar com o Papai do Céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode deixar o recado. Posso deixar o recado? Pode. Um abraço. Pode. Minha esposa, Juliana Lopes, meus filhos Pablo e Júlia, estão lá no Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade deles. Nossa. Para todo o Ministério Palavra de Adoração e toda a turma que está lá adorando a Deus, orando a Deus, intercedendo pela minha vida. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.